primeiro-ministro de Israel fala em reconciliação entre árabes e judeus em discurso na ONU. E pouco tempo depois, o exército dele bombardeia a capital Beirute na tentativa de matar o líder do Hezbollah. No programa de hoje, vamos entender as manobras israelenses que sugerem uma invasão ao território libanês. O Brasil mantém a tradição e abre a Assembleia Geral das Nações Unidas. O discurso do presidente Lula deu início a uma série de críticas à organização que completa 80 anos em 2025. E no mesmo palco da diplomacia, o último grande discurso do presidente americano Joe Biden antes de deixar a Casa Branca e encerrar a carreira política. O Jovem Pan Internacional está no ar. Muito feliz em te reencontrar por aqui. Como manda a tradição, o presidente brasileiro deu início aos discursos da Assembleia Geral da ONU, que em 2024 completou 79 anos. Lula posicionou seu governo com relação ao combate ao aquecimento global, opinou sobre as guerras do momento e desviou de um assunto delicado, a Venezuela. O presidente brasileiro subiu na tribuna depois do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. Suceder do anfitrião não intimidou Lula a criticar a organização. Nada de novo. O presidente brasileiro insistiu em uma pauta que ele mesmo faz ressurgir de tempos em tempos: a ampliação da tropa de elite da ONU. A exclusão da América Latina e da África de assentos permanentes no Conselho de Segurança é um eco inaceitável de práticas de dominação do passado colonial. O líder brasileiro foi além e pediu uma ampla revisão da Carta da ONU, o coração do direito internacional, que inclui a reforma das instituições para torná-las mais eficazes. Estamos chegando ao final do primeiro quarto do século XXI, com as Nações Unidas cada vez mais esvaziada e paralisada. Não podemos esperar por outra tragédia mundial, como a Segunda Grande Guerra, para só então construir sobre seus escombros uma nova governança global. Estudioso de política externa brasileira e coordenador do curso de Relações Internacionais da ESPM São Paulo, o professor Alexandre Uerrara avalia que a reação das demais delegações aos trechos do discurso de Lula serviram de termômetro para entendermos quais temas tiveram maior apoio. Apesar de ser um discurso correto, eu vejo que os pontos que ele levantou são pontos que não há muitas contestações, são fatos que realmente estão acontecendo no mundo, é a realidade que vai do questões de segurança a questões climáticas, desigualdades. Então, tudo isso está muito pacífico, mas foram poucos momentos que, de fato, houve, eu diria, uma empolgação com a fala do presidente Lula, diferente de algumas outras ocasiões que a gente já viu o presidente Lula ser muito mais ovacionado, muito mais aplaudido. E outro da reforma do Conselho de Segurança, que também é um tema já há algum tempo que o Brasil vai defendendo. Sabemos que não é consensual e alguns ali, não foi um aplauso, vamos dizer, tão generalizado, mas alguns que compartilham com essa tese do Brasil, com essa demanda, também ovacionaram. Então a gente percebe que um discurso correto, mas que não teve muita empolgação. Ano que vem, o estado do Pará vai receber a Conferência do Clima. Em novembro, o Rio de Janeiro será palco da principal reunião do G20. Era esperado de Lula um posicionamento sobre a política ambiental brasileira, especialmente devido ao momento de protagonismo político do país. O planeta já não espera para cobrar da próxima geração e está farto de acordos climáticos que não são cumpridos. Está cansado de meta de redução de emissão de carbono negligenciadas do auxílio financeiro aos países pobres que nunca chega. O negacionismo sucumbe ante as evidências do aquecimento global. 2024 caminha para ser o ano mais quente da história moderna. O Brasil, desde 92, da Rio 92, o Brasil tem buscado ter um papel de protagonismo e teve, gente, um papel protagonista em vários momentos. Do protocolo de Kyoto, o Brasil teve uma participação importante, no mecanismo de desenvolvimento limpo, o Brasil teve outro papel importante, né? E a própria Amazônia, pela Amazônia é o que é, né? Então o Brasil tem vários ativos
que faz e fez do Brasil um importante ator internacional nessa temática do meio ambiente. E quando nós começamos a ter mais claro aí os impactos das mudanças climáticas, se esperava que o Brasil ganhasse protagonismo exatamente por outros ativos que nós mencionamos. O problema é que, na minha avaliação, o governo, neste momento, passa por essa dificuldade em relação às queimadas, mas em outros momentos também, o governo anterior também houve ali dificuldades de defender aquilo que vinha acontecendo no Brasil, e até as políticas públicas, de fato, né, não ajudavam nesse sentido. Então, o que eu avalio é que o Brasil está perdendo essa capacidade de ser um articulador em papel mais ativo, porque as políticas hoje demonstram também uma certa incapacidade de lidar com o seu próprio meio ambiente. Parte da audiência esperava um posicionamento a respeito da Venezuela. Os vizinhos da América do Sul já haviam se posicionado mais fortemente contra as suspeitas de fraude na eleição que manteve o presidente Nicolás Maduro no poder. O discurso frustrou quem apostava em críticas severas ao regime venezuelano. Sobrou mesmo para Elon Musk, mesmo sem mencionar diretamente o nome do bilionário, nem a disputa judicial envolvendo a plataforma X e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O futuro de nossa região passa, sobretudo, por construir um Estado sustentável, eficiente, inclusivo e que enfrente todas as formas de discriminação, que não se intimida ante indivíduos, corporação ou plataformas digitais que se julgam acima da lei. A liberdade é a primeira vítima de um mundo sem regras. Elementos essenciais da soberania incluem o direito de legislar, julgar disputas e fazer cumprir as regras dentro de seu território, incluindo o ambiente digital. No aspecto específico da Venezuela, foi um item que o Brasil, como tem se colocado, ou tem almejado uma liderança internacional, e essa liderança internacional não dá para passar por uma liderança internacional sem passar por uma liderança na América do Sul, na América Latina, mas na América do Sul em particular, obviamente que há uma expectativa de que o Brasil se posicione de maneira mais clara em relação às eleições na Venezuela, que é mais consensual no mundo todo de que, de fato, houve uma fraude nas eleições, apesar de já terem sido ser ratificada a eleição do Maduro, todo mundo percebe que houve ali uma fraude. E o Brasil, de maneira geral, tem se colocado aí numa posição, vamos dizer, em cima do muro, né? Ou seja, fica pedindo ali as listas, os relatórios, né? Mas a gente sabe que isso não vai aparecer, né? Porque se aparecesse, provavelmente o que nós teríamos é um resultado diferente daquilo que foi consagrado na Venezuela. E isso, de fato, na minha opinião, fragiliza a busca do Brasil de uma liderança internacional. Porque não dá para a gente pensar no Brasil uma liderança internacional e querer mediar conflitos em outros continentes, quando aqui mesmo, no nosso continente sul-americano, a gente não consegue ter uma posição clara, né, e nem mesmo mediar, né? Na verdade, o governo brasileiro não conseguiu mediar uma situação da Venezuela, né? A passagem de Lula pela ONU teve outro compromisso importante: presidir a reunião ministerial do G20. O presidente repetiu para uma plateia essencialmente política algumas das reclamações que fez no palanque da Assembleia Geral, além de aproveitar a presença das potências para reclamar do quanto os trabalhadores pagam de imposto em comparação com a cobrança dos ricos. Assunto delicado, mas que os congressos dos 20 países que compõem o grupo mais influente do mundo não estão dispostos a mudar tal realidade. O discurso de Joe Biden na ONU marca o encerramento da carreira política do atual presidente dos Estados Unidos. O democrata escolheu destacar o papel da administração dele nos dois grandes conflitos da atualidade. 52 anos depois de assumir a vida pública, Joe Biden fez o último discurso como presidente dos Estados Unidos na Assembleia Geral da ONU nesta semana. O recado sobre a saída foi direto. Para o democrata, há coisas mais importantes do que permanecer no poder. Há 4 meses do fim do mandato presidencial, o líder americano ainda precisa trabalhar em questões internas e externas, como as guerras na Ucrânia, no Oriente Médio e no Sudão, país africano que passa por um conflito entre as Forças Armadas e grupos paramilitares.
E mesmo diante de tantas dificuldades, o presidente mostrou otimismo. Destacando a experiência na política, Biden recordou a guerra entre Estados Unidos e Vietnã na década de 70 e a melhora das relações entre Washington e Hanoi nos últimos meses. Mas apesar de ser o discurso mais aguardado da Assembleia, o presidente americano deixou mais perguntas do que respostas sobre como acalmar as tensões e levar a paz nas zonas de guerra. O democrata voltou a mencionar a solução de 2 estados para a discussão entre Israel e Palestina e falou em diplomacia, mas a abordagem não trouxe novidades para solucionar a disputa. Sobre o conflito no leste europeu, Biden afirmou que a guerra promovida por Vladimir Putin falhou e destacou a força da OTAN. 2 dias depois, ao lado de Volodymyr Zelensky, ele anunciou um pacote de $8 bilhões em ajuda militar à Ucrânia. Tudo a contragosto do rival político e candidato à presidência Donald Trump. Para o professor de História dos Estados Unidos na Temple University da Filadélfia, Lucas de Souza Martins, a fala de Biden reflete um político prestes a deixar os holofotes e tentando cimentar um legado para as próximas gerações. O discurso do presidente Biden foi um discurso típico de um político pato manco, que é uma expressão que a gente usa bastante na ciência política para indicar alguém que está no poder, mas que faltam poucos meses para que ele saia do poder e saia definitivamente da cena política. Então ele fez um discurso muito mais de um estadista que está pensando no futuro, um estadista que já vivenciou as crises do passado e coloca nos corações dos novos líderes, né, a ideia de que é possível vencer obstáculos como conflitos, guerras, problemas de direitos humanos, direitos civis. O Biden vem de uma geração em que os Estados Unidos estavam na guerra do Vietnã, saíram do Vietnã. O Biden vivenciou como político a questão do apartheid na África do Sul, algo que ele menciona no seu discurso, e ele faz uma conexão desse momento histórico com o momento que se vive hoje, que é muito desafiador em vários sentidos. Então ele oferece uma visão mais de um estadista, né, que está concluindo a sua carreira política e não necessariamente ligada, né, a questões do dia a dia da presidência dos Estados Unidos. Ele definitivamente usa esse discurso nas Nações Unidas como um instrumento de alguém que está saindo de cena e que quer deixar um legado, né, de esperança, quer ser percebido como alguém que será referência para futuras gerações, como alguém que foi importante no tempo em que teve a sua carreira política. Tanto o discurso na ONU quanto a visita de Biden a Nova York, onde ele também se encontrou com o presidente do Vietnã, To Lan, foram feitas com um olho nas eleições de novembro. Mesmo sem ser candidato, o presidente buscou indicar caminhos para a vice Kamala Harris. A expectativa é de que, caso ela assuma o posto de chefe do executivo a partir do ano que vem, a política internacional dos Estados Unidos mantenha uma certa estabilidade. Apesar de ter subido o tom contra a morte de civis palestinos na faixa de Gaza, Kamala agrada líderes estrangeiros que buscam continuidade nas relações com a Casa Branca. Biden também mencionou a possibilidade de reforma no Conselho de Segurança da ONU. A reivindicação, que vem tanto de países desenvolvidos quanto de países emergentes, como o Brasil, passou a ganhar força nos últimos meses. Segundo a embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, Alemanha, Japão e Índia podem passar a integrar o grupo com cadeiras permanentes, além de 2 países africanos. Os novos membros, porém, não teriam poder de veto. Sem dar detalhes do planejamento, o presidente defendeu que o Conselho volte à tarefa de promover a paz e acabar com as guerras. Mas a discussão pode ser travada internamente, com possíveis discordâncias da China e da Rússia, e sem grande efetividade em caso de concretização. O governo americano tem interesse de ter pelo menos uma certa lealdade desses países, né, que até então eram conhecidos historicamente como países de terceiro mundo, que agora são os países em desenvolvimento, países que integram os BRICS ou que são próximos aos BRICS. Os americanos têm tentado, né, obter pelo menos a simpatia desses países em decisões internacionais.
E para fazer isso, você precisa pelo menos dar um gesto, né, de aceitação, de abertura, de uma expansão do Conselho de Segurança. Mas os americanos, eles navegam em águas um pouco complicadas, no sentido de que o tipo de reforma que hoje é defendida pelo governo americano é uma reforma que não se completa por várias razões. A primeira e mais clara delas é exatamente a questão de que, por mais que o governo americano hoje defenda a expansão do Conselho de Segurança com mais membros permanentes, ao mesmo tempo esses novos membros não teriam poder de veto. Ou seja, não adianta você dar a novos países o status de membro permanente, mas sem poder de veto. Ou seja, por mais que essa defesa do governo americano exista para trazer mais elementos, mais países, uma reforma no Conselho de Segurança, isso não se manifesta de uma forma efetiva e pode soar para esses países como algo falso, como algo que não se concretizará em um futuro muito próximo. Ao todo, Joe Biden foi aplaudido 9 vezes pela plateia durante o discurso. O democrata deixou o púlpito da ONU com a esperança de ter deixado o nome na história. Um dos temas discutidos na Assembleia Geral da ONU foi a guerra na Ucrânia. Volodymyr Zelensky afirmou que nunca vai aceitar uma paz imposta pela Rússia. O conflito já dura há mais de 2 anos e meio. Na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, Volodymyr Zelensky disse que a Ucrânia nunca vai aceitar um acordo de paz que seja imposto por outros países. A declaração apareceu no momento em que o presidente ucraniano questionava as motivações da China e do Brasil em promover negociações com a Rússia. Zelensky criticou o que o presidente Lula está chamando de tese para a resolução da guerra na Europa. E, segundo o governo brasileiro, a proposta tem apoio da China. De acordo com Zelensky, os países tentam crescer um coro de vozes. No discurso da ONU, ele questionou qual é o verdadeiro interesse. O presidente ainda acrescentou que nenhum país aumentará o poder às custas da Ucrânia. Em uma coletiva de imprensa, Lula avaliou que Zelensky falou o óbvio na Assembleia Geral, que é defender a própria soberania. O líder brasileiro ainda afirmou que o ucraniano não consegue alcançar a paz. Segundo Lula, Kiev não precisa aceitar uma resolução elaborada pelo Brasil e pela China, porque não há, de fato, uma proposta. Para Lula, o importante é começar a conversar. Segundo Lula, um acordo de paz é a única forma da Ucrânia sobreviver à guerra com a Rússia. O presidente rebateu as críticas de Zelensky sobre a postura do Brasil, afirmando que, se ele fosse esperto, diria que a solução para o conflito é diplomática e não militar. Eles não precisam aceitar a proposta da China e do Brasil porque não tem proposta. Tem uma tese de que é importante começar a conversar. Eu vou dizer para você mais, ele, se fosse esperto, ele diria de que a solução é diplomática, não é militar. Isso depende de capacidade de sentar e conversar. Ouvir o contrário e tentar chegar no acordo, sabe, para que o povo ucraniano tenha sossego na vida. Também na Assembleia Geral, o presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que o país vai fazer tudo o que for possível para garantir que a Ucrânia se mantenha firme, fique fora de perigo e obtenha justiça. Outro assunto abordado por Zelensky na ONU foi a suposta estratégia de Moscou contra as usinas nucleares ucranianas e outras infraestruturas. Até hoje, a Rússia destruiu todas as nossas usinas termoelétricas e uma grande parte da nossa capacidade hidrelétrica. É assim que Putin está se preparando para o inverno, esperando atormentar milhões, milhões e milhões de ucranianos, famílias comuns, mulheres, crianças, cidades comuns, vilas comuns. Putin quer deixá-los no escuro e no frio neste inverno. O presidente ucraniano também se reuniu com o americano Joe Biden na Casa Branca. O democrata redobra os esforços para ajudar Kiev enquanto pode e anunciou um novo pacote de ajuda militar. Deixe-me ser claro, a Rússia não prevalecerá na guerra. A Rússia não prevalecerá. A Ucrânia prevalecerá e continuaremos a apoiá-los em cada passo do caminho. Zelensky agradeceu o apoio de Biden e disse que é importante garantir o futuro da Ucrânia na União Europeia e na OTAN. Na sexta-feira, um intenso ataque contra a capital do Líbano atingiu um conjunto residencial
que, segundo o exército israelense, encobriu uma unidade do Hezbollah. O alvo era o líder do grupo, Hassan Nasrallah. Na fronteira entre os dois países, o posicionamento das tropas sugere uma invasão por terra, como explica o pesquisador Ricardo Cabral, responsável pelo canal História Militar em Debate. A questão inicial é como é que vai se desenvolver a operação. Bem, inicialmente nós estamos vendo o bombardeio, né? E aí você veja que foi feito o reconhecimento e os israelenses estão batendo ponto por ponto. Eles já identificaram que, por exemplo, as casas elas podem ser usadas como casamatas, né? Como bunkers, como depósitos, como áreas de concentração, ou então até mesmo entrada de túneis, onde os militantes podem se esconder para que seja feito o ataque. Então, Israel fez esse levantamento do terreno, claro que ele não é completo, né? Ele não é completo. Então, o bombardeio nessa fase é para você destruir o máximo dessas instalações, né? Para que possibilite a entrada das unidades mecanizadas, né, junto para fazer esse reconhecimento mais no terreno, que aí não tem jeito, tem que ser tropa no terreno mesmo, entrando fase por fase, e esse bombardeio é contínuo, né? Normalmente a infantaria vai pedir muito apoio de fogo, porque às vezes ela fica em situações difíceis. Como vai reagir o Hezbollah? O Hezbollah não vai sair em campo, ele não vai colocar a sua artilharia, ele tem artilharia, tem blindados, ele não vai fazer isso. Porque se ele sair em campo, ele vai ser destruído, ele não tem defesa aérea, ele não tem aviação para se contrapor aos israelenses. Então ele deve fazer uma luta de guerrilhas com esquadrões, né, de 12 homens, 24 homens, mas atuando principalmente em pequenos grupos, pequenas esquadras, né, de 4, 5, às vezes 6 homens. Qual o objetivo? Preparar armadilhas com dispositivos improvisados, muita emboscada. Israel não vai ter sossego, eles vão fazer muitos ataques tentando infiltrar nas tropas israelenses, principalmente para cortar a logística, né, cortar as linhas de comunicação, a logística, e também para inquietar os soldados. Agora lembro, né, que o Hezbollah não é o Hamas. O Hezbollah tem muito míssil anticarro, muito míssil antiaéreo, é uma tropa treinada, combateram o ISIS lá por 10 anos, são experientes, armados, foram treinados, grande parte deles treinados pela força Quds, pelos exércitos sírio e pelos russos. Eles não são o Hamas, eles estão num nível muito mais elevado, talvez em termos militares seja o maior desafio de Israel depois da Guerra do Yom Kippur. É claro que a gente está falando ainda no campo da especulação, das hipóteses, mas a ilustração feita pelo professor Ricardo Cabral, do canal no YouTube História Militar em Debate, exemplifica o que muito provavelmente já é essa manobra militar do exército israelense, que na parte ainda israelense, na fronteira com o Líbano, tem uma grande fileira de tanques blindados e depois a infantaria atrás, como explicou o professor Cabral. Agora eu trouxe outro professor aqui, o Porfírio, Danilo Porfírio, que está sempre aqui conosco. Satisfação. É um grande estudioso da região. Agora eu quero traduzir junto com o Porfírio aqui num mapa exatamente o que o professor Cabral falava aí em vídeo com a gente. Vamos olhar? Porfírio, essa aqui, esse salpicado, né? Perdão pelo termo jocoso, mas é o que está acontecendo. Isso aqui, entre 23, 24, 25, a gente já avançou para o final de semana. Obviamente, houve mais bombardeios, inclusive aqui nos arredores da capital Beirute, visando um dos QGs, um dos quartéis generais do Hezbollah. Mas a gente entende, como o professor Cabral falava, um intenso bombardeio no sul para nivelação de terreno, deixar isso aqui plano, tirar as casamatas, a expressão que ele usa, onde se escondem provavelmente os militantes do Hezbollah, e o avanço agora do bombardeio mais para o norte a leste. Olhando para isso aqui, você que é um grande conhecedor da história da região, o que te remete, Porfírio? Bom, primeiramente, as duas grandes invasões em 2006 e em 1982. Nós estamos vendo aqui, não é, Favalli, que as regiões que estão sendo bombardeadas são as regiões onde apresenta realmente concentração populacional. Perfeito. Inclusive essa região de Baalbek aqui, que é uma região muito importante, também muito considerada. E nós temos que lembrar que
Essa região é uma região estratégica da ação do Hezbollah contra Israel, por meio dos bombardeios, por meio de drones e mísseis. Que saem daqui do sul do Líbano para o norte de Israel. Isso. O que nós temos também que perceber? O governo israelense, por meio das retóricas apresentadas, Favale, por Netanyahu, demonstram que o intuito é sanear erros do passado. Como ele mesmo falou, né? Mais de uma vez. Sanear erros do passado. Não era necessário desocupar territórios. Não era necessário fazer certos acordos de paz. Era uma crônica da morte anunciada, ou seja, problemas viriam. Então, o que acontece? Vimos novamente, não é? Desde 7 de outubro do ano passado, uma ação incisiva contra o movimento palestino Hamas, e agora voltamos a ver Israel buscando a ocupação do sul do Líbano, coisa que aconteceu em 1982, no início dos anos 90, inclusive na transição dos anos 80 para os anos 90, houve uma desocupação seguida da pacificação da guerra civil na região, só que nós tivemos, diante desse vácuo, a ocupação do Hezbollah, movimento insurgente xiita, apoiado, braço proxy do arqui-inimigo Irã. Claro. Mudei o mapa para a gente olhar um pouco melhor, falando, prestando atenção no que o professor Cabral falava com a gente em vídeo. Essa área aqui que eu deixei ela rachurada, né, com essas listras, é o que muito provavelmente será nessa nova ponta de lança, porque o Exército de Israel, o porta-voz, o ministro da Defesa, em pronunciamentos diferentes, já disseram que o eixo da guerra mudou de direção, o ponto de gravidade mudou. Então entende-se que saiu da faixa de Gaza e agora foi para o norte, aqui contra o Hezbollah. Esta faixa de terra aqui, ela varia entre 7 a 10 quilômetros da fronteira até esse rio Litani, o que muito provavelmente está nessa fase, como descreveu o professor Cabral, do avanço das tropas para limpeza do terreno. Claro. Agora, Porfírio, não interessa em que guerra a gente olhe, em que fase da história moderna ou contemporânea, a população civil é sempre quem paga o preço mais caro. Eu já estou falando aqui em números ainda arredondados, 100 mil pessoas, pelo menos, já fugiram dessa parte, tentando aí um abrigo mais para a parte norte, que começa também a ser mais intensamente bombardeada. Qual que é, olhando agora para o chão da realidade, Porfírio, por civis, qual que deve ser o primeiro impacto? Lembrando que o Líbano passava já, desde 2020, na explosão do porto, por uma crise política, uma crise financeira, aumento da pobreza, perda do poder de compra da classe média. Com este agravante, o que a gente pode esperar de um futuro próximo do libanês? O Líbano está fadado a ser um Estado tampão e um Estado que nós chamamos, dentro da lógica, vamos dizer, da política internacional, aqui eu falo do Fukuyama, Francis Fukuyama, de um Estado fraco ou de um Estado falido. Nós sabemos que hoje a região do Líbano está dividida em basicamente 3 facções. Perfeito. 3 facções. Uma facção que está ligada ao sunismo, apoiado de uma forma tanto polêmica pela Arábia Saudita. Um setor, né, uma facção ligada ao cristianismo ortodoxo, Favale, local, que aí sim tem certo apoio de Israel. E a terceira parte aqui, que seriam os xiitas representados pelo Hezbollah. Lembrando sempre, o Hezbollah é um movimento de insurgência, mas é um braço armado, mas também é um partido político local. E, obviamente, o Líbano não se recuperou da guerra civil. Não conseguiu a sua reconstrução. Que termina em 1990, Em 1990. Além de tudo, como nós aqui percebemos, por ser um Estado fraco, essas facções, à sua maneira, ditam o destino
desse país, desse território. Lembramos que a tal explosão acontecida em Beirute, alegou-se que era um silo que guardava fertilizantes na região, enquanto, na verdade, era um local de guarda de matéria-prima para munição associado ao Hezbollah. Então, a situação do Líbano é uma situação de enfraquecimento e colapso. Porfírio, claro que a gente está vendo, infelizmente, um primeiro capítulo de algo que deve ter muitos desdobramentos. A gente conta com a tua ajuda sempre. Muito obrigado mais uma vez pela tua presença. Queria que você ficasse aqui para acompanhar o nosso encerramento. Eu vou caminhar aqui e, como sempre, eu queria encerrar agradecendo, mas hoje um agradecimento diferente. Primeiro, a todo mundo que me ajudou a fazer esse programa em mais de 1 ano e meio. Queria agradecer a tua audiência em todo esse período e dizer que a partir da próxima semana o JP Internacional está sob outro comando, porque eu vou seguir outros rumos por aqui. E a gente se vê nos caminhos da profissão. Tchau! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.